Nível de sobrecompra aqui no meio também, pá. Nível de sobre próximo do nível de sobre aqui não chegou bem, não chegou próximo, né? Mas ela fez, parou no topo e daí chegou de volta próximo aqui do fundo. Só que aqui foi diferente, tá? Esse movimento aqui. Por quê? Qual que era o padrão que ele tava fazendo? Chegar no nível de sobrecompra, ou próximo dele, e pá, e vir testar o fundo de novo. E na sexta-feira isso não aconteceu. Por que que não aconteceu? Por conta deste movimento aqui, ó. Então, na primeira queda de sexta-feira lá, né? Ela quebrou esse padrão aí, mano. Que era o padrão de chegar nos níveis de sobrecompra no H1 ali e derreter até os últimos fundos. E aqui não. A gente chegou no nível de sobrecompra, como vocês podem ver aqui no RSI, o preço caiu. Caindo, teve uma força compradora muito relevante aqui, tá? Muito relevante, que não deixou o preço perder os últimos fundos aqui que ele tinha feito aqui atrás. Aí a gente voltou a subir de novo. Mesma coisa, chegamos no nível de sobrecompra, o preço caiu. Só que aqui, nessa queda dele aqui, este fundo ficou maior que esse fundo aqui. E, consequentemente, esse fundo ficou maior que esse fundo aqui. Isso aqui é um padrão claro, né? De movimento de tendência de alta, tá? Pelo menos aqui no time frame do H1, né? E do H4 ali no caso. Aí agora, se a gente pegar essa mesma ideia e posicionar com as médias também, vocês vão ver o que está acontecendo aqui nas médias no H4 primeiro, tá? Olha lá. Essas aqui são as médias que eu utilizo, tá? Eu utilizo mais duas ali, mas é o mesmo número das médias, só muda o. É o mesmo período das médias, né? Só muda a nomenclatura dela ali, né? Que eu uso duas simples e duas exponencial. Aqui no caso tá duas simples. Mas você pode perceber, ó, que o preço ele tá literalmente no H4 acima da média de 50 e cima da média de 200 também, tá? Então a gente tem o preço trabalhando acima dessas duas médias. Isso é muito importante para uma caracterização de tendência, igual teve aqui na tendência de baixo, ó. Quando o preço pegou uma tendência de baixo aqui no BTC, o que aconteceu? O preço trabalhou abaixo das médias, tá? Tanto da de 50 como a média de 200, entendeu? Então, a gente tem o preço trabalhando acima da média de 50 e 200 de uma forma relativamente boa, né? Acima aqui tá com 3% quase de cotação acima da média de 200. As médias estão se cruzando, então a média de baixo está cruzando a média de cima. Isso eu não utilizo como gatilho de entrada, tá? Eu não faço estratégia de cruzamento de média, mas é um parâmetro que vocês podem olhar também, né? Então, por isso que eu falei que eu tô 100%, né, com viés de compra no BTC. Agora, não significa que eu tô com viés de 100% de compra que eu vou sair dando uma entrada ali em qualquer canto, né? Não. Lembrando que essa análise que eu tô fazendo aqui é uma análise mais macro, buscando mais pontos, buscando mais ali movimentos maiores ali no time frame maior, né? E não exclusivamente é uma operação para mais curta, né? Então, essa região aqui de baixo, ó, é uma região bastante interessante que eu tô de olho aqui também. Caso o preço vier a cair aqui, eu vou acabar levando stop nessa operação aqui, tá? Então, assim, essa entrada que eu passei de tarde ali para vocês, eu tô usando como base esse primeiro fundo aqui, tá? Esse primeiro fundo, esse topinho aqui que teve na 90 mil, 91 mil praticamente. Só que toda a zona do rompimento é essa zona aqui, tá? Isso aqui, até aqui, ó. Eu acho que só vai inviabilizar um movimento de alta aqui nele agora se entrar um volume de venda muito forte, né? Perdendo, por exemplo, uma linha de tendência aqui. Vamos supor que vamos traçar uma linha de tendência aqui, ó. Perdendo uma linha de tendência aqui, perdendo uns 50% da máxima que ela fez com a mínima. Onde que estaria os 50% aqui, então? Vamos puxar daqui desse topo, para esse fundo aqui, aproximadamente. Seria mais ou menos aqui, tá? Seria o fundo da sexta-feira lá. Então, o fundo da sexta, no fundo da sexta-feira não, perdão, o fundo que fez no sábado, tá? Então, essa região aqui é bastante importante, ó, esses 89 mil aqui para ele manter. Eu acredito que se a gente fizer um movimento assim, né, ele pode fazer isso. Aí quebra a estrutura de alta que tá tendo. Mas por enquanto tá a estrutura de alta, tá? Então, o preço tá acima da região de resistência, tá acima das médias, tá? O preço no time frame maior é, tá com um nível não nível de sobrevenda, mas ele tá bastante afastado já das médias, tá? Tanto a de 50 como a de 200, principalmente ali no semanal, né? Tá? A média de 50 e 200, a média de 50 do semanal tá ali próximo de 98 mil dólares, então a gente teria até um possível rally para ele aqui até os 98 mil dólares, subiria mais uns 8% de cotação. Então, é um movimento, né, que eu acredito que deve acontecer. Mas como eu falei, né? O ponto agora exato a gente
não sabe, né? Que realmente vai iniciar o movimento. Como eu falei, eu tô posicionado com essa compra aqui, vou manter ela aí, tá? Caso vier perder essa região aqui, talvez quiser fechar daí essa ordem com um pouco negativo, caso ela perder essa última mínima aqui, pode fechar, tá? Mas fica atento para entrar de volta, caso dela vir buscar essas regiões aqui de baixo. Como eu falei, se você deixar marcado no gráfico de vocês, todas essas regiões aqui, ó, né, para você estar olhando compras, tá? Daqui mais ou menos até aqui, tá? Deixa eu deixar pintado aqui para ficar melhor para vocês verem. Eu já vou dar uma analisada num time frame curto, principalmente ali no ouro também. Eu estou passando minha visão aqui do BTC das duas operações que eu tô aberto. Essa eu tô com uma ordem aqui embaixo, na 87, e entrei com mais uma ordem aqui agora, tá? Só para vocês terem uma noção da visão minha ali, beleza? Vocês estão me ouvindo direitinho aí ou tá muito ruim minha voz, tá? Porque esse microfone aqui tá bem zoado. Carregando o outro ali. Então aqui, ó. Então vocês podem ficar atento nessa região aqui, beleza? Acho que essa região aqui entre a 90.000, 91, 90.175 e a 89.285 seria os últimos pontos de compra nele aqui no caso. Caso a gente tiver, por exemplo, um movimento de queda com força agora. Vamos supor que o preço vem e comece a derreter aqui agora. Eu acho que qualquer venda assim mais forte que é um ponto de entrada bom de compra, tá? Eu acho que é um bom ponto de compra aí, porque como eu falei, a gente tem margem para subir mais ainda, tá? Se vocês olhar aqui também o RSI do diário, ó, colocar no diário aqui, a gente tem margem para subir ainda. Até ele entrar próximo do nível de 70 no diário, ó, ele tá no 58 o RSI aqui no diário. Então ele poderia vir até o 70 no caso ali, né? Se a gente colocar aqui também meio que uma linha aqui no RSI, né? Daria certinho na região ali de cima. Tá? Talvez eu feche a minha operação lá, né? Quando o RSI chegar próximo do nível de 70 aqui, a operação que eu fiz lá embaixo, né? Nos 87, aqui nos 87. Quando o RSI chegar aqui nos 70, eu zero ela. Ou eu faço um head daí, porque daí pode vir um movimento corretivo mais forte no caso, né? Mas por enquanto, como eu falei, eu tô olhando esse possível movimento nele aí agora, tá? Continuidade no movimento de alta, como eu falei. A gente também tem uma média aqui, ó, ah, segurando o preço, né? Caso ele venha a cair, que seria a média de 50 na H1 aqui, e a zona do pullback do rompimento. Como eu falei, esse movimento aqui, na minha opinião, caracterizou o rompimento, tá? Mas nem sempre o preço vai romper a zona de resistência e vai fazer isso aqui. Às vezes ele pode fazer isso, entendeu? Às vezes ele pode romper depois de testar e fazer isso. Sempre tem que ter as variáveis na cabeça ali de vocês, beleza? Dá uma olhada aqui no ouro agora. Se tiver alguma operaçãozinha aqui no ouro pra gente. Bom, beleza. O ouro, então, a gente teve um gap de alta nele aí. Tá dando continuidade na alta do gap. A gente teve uma quedinha aqui agora nele, ó. Dá pra ver que tem uma Fibonacci aqui nele, ó. Cadê a Fibo? Pegar uma Fibo aqui, ó. Olha só que interessante. Olha, tava olhando lá, não vi aqui. Interessante. Ele parou aqui praticamente na 61,8 desse movimento de venda que teve nele aí, tá? Ó. Foi um movimento aqui de 9.200 pontos, 2,10% da cotação. Jogando aqui no M1, a gente tem o que agora? Beleza, tem um topinho aqui do M1 agora, né? Cara, como eu falei, eu acredito muito agora que os metais eles vão entrar numa consolidação num range aí, tá? Eu acho interessante tentar trabalhar com uma venda no ouro, galera, para vir tentar fechar o gap. Eu acho que faz sentido tentar vender próximo desse topinho que ele fez aqui, com um take, né? Ou aqui nesse fundo, ou um take para fechar o gap aqui no caso. Deixa eu dar uma olhada aqui no ouro. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Vamos ver quantos pontos daria dessa região aqui de cima até aqui embaixo. 3.400 pontos, cara. Bom, bom. Ou aqui em cima daria 2.000 pontos ou 1.700 pontos, tá? Deixa eu dar uma olhada no RSI dele também. Como é que tá aqui? Ó, sobrecomprado nos 5 minutos, tá? M15 bateu aqui no 70. H1, a gente pode fazer uma divergência agora aqui no H1, ó, tá? Pode dar um nível de divergência aqui no H1. Igual ele fez aqui. Ele fez um topo, fez uma queda, fez um topo e caiu de volta. Vamos ver aqui, ó. Se a gente consegue deixar uma ordem pendente nesse ouro aí, tá? Pra tentar pegar esse gap aí. Bom, aqui atrás a gente tem algumas zonas interessantes de topo, que é uma zona de resistência que foi onde ele parou, tá? Mas a gente pode ter um pouco de liquidez aqui, cara. Um pouco de ordens de vendas nessa região aqui, ó. Um pouquinho mais em cima desse topinho que ele fez, tá? Vamos deixar uma ordem aí? Eu vou riscar pouco, tá? Porque eu já tô na ordem do BTC ali.
relativamente alto agora, né? Então já tá me dando valor, então eu não vou arriscar muito dinheiro aqui nessa operação. Eu vou entrar aqui com vocês, mas vou arriscar. Aqui no caso, no mínimo, galera, uns 700, 800 pontos de stop, tá? Pra ganhar aqui uns 2.000 pontos, ou um TP maior pra ganhar uns 3.000 pontos. Se você quiser deixar um stop menor, você pode deixar, tá? Não tem problema, mas entenda que quanto menor os stops que você deixa e os alvos maiores, a sua taxa de acerto ela fica menor, tá? Isso é um fato. Então eu vou riscar aqui 700 pontos com 0,20. Deixa eu ver que tipo, que lógica eu posso estar entrando aqui para mim estar arriscando um valor de boa aqui. 0,30 arriscaria US$ 240. A 0,15 aqui para mim tentar pegar essa operação aqui. Então eu não tô entrando no mercado, presta atenção, eu vou deixar uma ordem pendente, tá? Então eu vim aqui, vou deixar uma ordem pendente, vou deixar um pouquinho aqui em cima, tá? Aqui um pouquinho acima aqui desse topo que ele fez agora, tá? Perdão, é venda, tá? Não é compra. Tava venda, tava compra ali. Uma venda aqui mais ou menos na 4,335 aproximadamente. E um stop loss aqui de uns 800 pontos, mais ou menos. Beleza? Então, isso aqui seria. É, 900, 800 pontos. Se eu puxar aqui de 900 pontos, ficaria acima aqui dessa região aqui no caso. Porque eu acredito que se ele perder essa zona aqui, ele pode daí buscar essa região aqui de cima, né? Ou esse gap dessa vela aqui no caso, lá de cima. Mas daí ele perderia a base do movimento que eu tô tentando olhar. Mas vamos olhar, o ouro ele gosta de fazer isso, tá? Então ele fez um topo, caiu, então vamos ver se ele volta ali em cima de novo para depois vir cair novamente, tá? Então seria até viável. Vamos ver quantos pontos teve essa queda aqui. Teve uma queda, 1.000 pontos, 1.000 pontos. Em 1, 2, 3, 4 minutos ali caiu 1.000 pontos. Vamos ver se ele faz esse movimentinho que eu tô olhando aí, tá? TP, como eu falei, 2 TP. Daria para deixar um TP nesta região aqui, tá? Um TPzinho nessa região aqui, ou um TPD maior no fechamento do gap. Ou próximo aqui do fechamento, um pouco mais para cima, tá? Então teria esses dois tipos de TP. Então vai ficar mais ou menos assim a minha ideia aí pro ouro aqui agora, tá? Lembrando que isso aqui é uma operação tecnicamente curta, principalmente se você vai deixar o TP aqui, tá? Aqui já ficaria uma operação um pouquinho maior, um TP mais longo aqui, porque daí ela pode fazer o quê? Né? Vamos supor que você vai estar vendido na operação. Aí tu vai fazer uma venda ali, ó. Cadê? Tu vende aqui. Tu vai me vender aqui na região que eu passei. Aí o preço ele pode vir aqui, entendeu? Aí fazer isso daqui, consolidar, depois fazer isso. Então, esse movimento aqui vai transformar a operação numa operação maior. Porque se você deixasse um TP menor aqui, ele já ia sair rápido, porque ele teria chegado lá. Daí aqui ele fez um movimento, pode fazer um movimento oposto, entendeu? Então essa questão é importante você estar atento aí, tá? Então eu deixei aqui, vou deixar esse TP aqui na 4339, tá? Não deixei bem no fechamento aqui do gap. Deixei um pouquinho acima ali, tá? E também a gente tem uma zoninha aqui de resistência, né? Vai ficar aí, vamos ver o que vai dar essa operaçãozinha e vamos ver se a gente consegue ter um resultado interessante se ela for acionada. Deixei um pouquinho acima do topo ali a ordem independente, beleza? Então, minha visão para o ouro seria mais ou menos essa. Visão agora macro para o ouro, olhando o time frame maior, tá? Como eu falei, a minha visão é que os metais eles vão entrar num período de consolidação. Não sei se vai perder essa região aqui dos 4.285, mas eu acredito que possa perder por um período de tempo. Porque se vocês colocar aqui o ouro no H4, vocês vão ver o que aqui? Vocês vão ver que a gente está numa consolidação após a queda, né, relativamente grande que teve ali, né, de mais de 5%, né? E aonde está a próxima região de média dele aqui? Tá aqui, na 4.251. Então, assim, não seria nada absurdo a gente vir testar essa média. E se vocês for trabalhar com projeção aqui também, se vocês pegar essa máxima, essa mínima aqui e projetar lá para baixo da primeira correção, a gente teria um alvo nessa região aqui, ó, dos 4.175. Então, assim, não seria nada absurdo a gente ter um movimento de queda mais aí pro ouro, cair mais uns 4% aí, né, durante esse mês de janeiro, beleza? Mas no curto espaço de tempo aqui, a gente tá num range de consolidação. Só que se vocês olhar, cara, esse range de consolidação aqui do ouro, olha que absurdo, mano. É 12.000 pontos, mano, entenderam? Né? De acordo com os cálculos que eu ensinei ali dos lotes, mano, é 12.000 pontos. Então é um range interessante, né? Fazer operações mais longas no ouro é um pouco difícil, né? Porque você vai ter que trabalhar com stops um pouco maiores, vai ter que pegar, ou se for trabalhar com stop menor, vai ter que pegar uma taxa muito boa ali, numa região interessante para deixar a operação mais aberta, para ganhar muito mais pontos, porque o ouro ele movimenta muitos pontos, né? Mas como eu falei, né? Acredito num range de consolidação aí do ouro dentro desse range aqui, tá? Acredito que a gente vai ter um movimento de consolidação aqui.
Para cancelar esses movimentos, eu acho que teria que perder essa média aí, porque ele está trabalhando abaixo da média de 50, né? E perder essa região aqui, tá? Essa região aqui ele teria que perder para voltar um mercado de 100% de alta nele. Mas se vocês olhar, esse fundo aqui é um fundo muito forte, tá? É um fundo muito forte isso aqui. Porque a gente tinha bastante comprador aqui nessa região que jogou o preço para cima, deixou um puta de um pavio na vela da H4. E depois o preço teve o rompimento, né? Depois que ele teve o rompimento, ele tá trabalhando abaixo da média aqui de 50. Mas, como eu falei, essa que vira uma zona muito forte, né? De venda. Beleza? Então, por isso que eu tô acreditando que vai ter um período de consolidação aí pros metais, tá? Então, beleza. Então, no ouro, numa operação mais longa, talvez, acho que se não quiser fazer uma operação mais curta nele, quiser fazer uma operação mais longa, talvez eu venda aqui, tá? Se ele subir, se ele tiver um rally de alta aí, nessa região aqui, ó, aí eu posso estar vendendo aqui e tentando pegar uma operação mais swing nele, igual eu tô fazendo ali no BTC, tá? Até com um alvo próximo aqui da média ou até um alvo nesse fundo, porque daqui ficaria uma operação muito boa. Aqui eu poderia arriscar, sei lá, uns 3.000 pontos de stop, 3.400 pontos, e deixaria um alvo aqui de 13.000 pontos, ou 10.000 pontos, que é um escritório de 3 vezes ali, né? 3, 4 vezes. Ou dei um stop até um pouco menor, um TP um TP um pouco menor também, beleza? Mas vamos ver aí o que vai desenrolar aí o ourinho essa semana, beleza? BTC, novamente, dá uma olhada, então a gente tá na consolidada aqui no time frame curto, por enquanto. Ah, eu acho que não compensa vocês buscar venda aí, nem que seja uma venda curta agora, tá? Acho que tá muito, tá bem desenhado o movimento de alta dele aqui por enquanto, tá? Eu esperaria, por exemplo, se você quiser buscar uma venda no BTC agora, eu esperaria chegar próximo dessa região aqui dos 93.226. E eu também não ficaria com uma venda muito grande não, tá? Talvez uma venda mais curta. Vamos supor que ele explode daqui a pouco aqui, sobe pra cima aqui 1.700 pontos de dólares de cotação ali, aí ele vem, né, tende a vir fazer daí um movimento de correção. Aí você pode pegar um movimentinho de venda aqui. Mas espera o seguinte, espera o preço entrar em níveis de sobrecompra no time frame do H1, beleza? Para você tentar pegar uma operação ali. Daí você usa o time frame menor para tentar colocar um stop mais curto, né? Porque assim, esse tipo de operação a gente chama de aquelas operação clássica, né? A gente está no movimento forte do preço, de alta, por exemplo, e você quer pegar uma venda no movimento de correção. Aí, se você fazer cagada nisso aqui, você vai perder muito dinheiro, entendeu? Não é que é errado trabalhar com venda assim, entendeu? Eu peguei um monte de compra, assim, no caso no BTC, né? A gente tava caindo, trabalhava com as compras, não é errado. Mas, né, tem que entender o ponto que você vai entrar, né? Porque o que quebra a conta, cara? Quebra a conta é o seguinte: vamos supor que você quer fazer uma venda aqui, uma venda no preço tá subindo. Aí tu vai lá e vende, pá, aí o preço sobe. Aí tu arrasta stop, o preço sobe, tu arrasta stop, o preço sobe, tu arrasta stop. Aí ficava fazendo isso até você não ter mais saldo ali pra entrar. Agora, se você fez uma venda, tomou stop, beleza. Aí o preço vai em uma outra região, aí tu vendeu de novo, beleza, não tem problema nenhum. Agora, ir aumentando o lote ali conforme vai no contra, ou ir arrastando o teu stop, a chance de dar merda é muito grande, entendeu? Então, toma cuidado com isso aí, beleza? Mas vamos lá, por enquanto a gente tá consolidado aí, não tem muito o que fazer, tá? Como eu falei, tem a possibilidade dele vir fazer esse movimento aqui, tá? Eu acho que pode acontecer também. Como eu falei, se ela perder esse fundo aqui e você quiser sair dessa operação aqui que você entrou aqui comigo aqui de tarde, você pode sair e tentar pegar uma taxa daí mais embaixo, tá? Para não tomar o stop cheio, o stop loss cheio ali no caso, né? Você tem essa possibilidade também. Dá uma olhada aqui no ouro, vamos ver se ele vai acionar a nossa ordem pendente ali, por enquanto tá parado, tá? Travadinho aí. Dá uma olhada na prata, tá? É um ativo que eu tô começando a operar recentemente. É um pouco difícil, tá? A prata eu achei ela bem difícil, mas é um ativo muito bom para estar operando. Shang USD, tá? USD, beleza. Revisão para prata é a mesma coisa do ouro. Tá bem parecido com o ouro, tá? Olha, ele meio que fez o mesmo movimento ali também, tá? Fez o movimento na Fibo de 50 ali, junto com o caminhão 1.8. Rejeitou. Teve um movimento aqui considerável, né? Caiu 0,48%. Mas como eu falei, eu acho que é mais interessante esperar um próximo movimento para tentar trabalhar com a venda, tá?
Eu não sei, eu não tô botando muita fé não que ele vai fechar o gap aqui direto. Mas pode fechar, tá? Mas eu acho que vai tocar de novo lá em cima pra depois cair. Acho que tá muito fácil aqui, uma venda aqui direto pra cair 3.000 pontos. Eu acho que tá muito fácil, tá? Eu acredito, como eu falei, faz um falso rompimentinho aqui e depois faz isso, pra fechar o gap. Mas vamos ver aí. Caso se ele fazer o rompimento aqui, tá? Aí caberia uma operação talvez com stop mais curtinho pra tentar pegar o movimento do rompimento, né? Vamos supor que ele faça um rompimento aqui, faça um pullbackzinho aí, tu tenta arriscar um valorzinho pequeno e tenta buscar daí um movimentinho ali, mas como eu falei, o meu foco não é esse, tá? Meu foco geralmente é olhar aqui no 15 minutos, no 5. Mas como eu falei, no M1 também tem umas operaçãozinhas que você pode fazer, por exemplo. É errado alguém que pegou uma venda nessa vela aqui e surfou esse movimentinho de venda aqui, ó. É errado, o cara pegou 600 pontos, entendeu? Só que hoje não é meu estilo, tá? Não é meu estilo pegar esse tipo de movimento. Às vezes eu faço umas operações aí, eu gosto de um pouco maior, obviamente, mas eu não me sinto bem, sei lá, eu fico muito afobado. Eu me sinto muito. É igual, é a mesma coisa meio que você opera M1 em opções binárias, né, mano? Alguém aqui já entrou com 15 mil reais em uma operação para 30 segundos? Acho que alguém já deve ter entrado. Sabe como que a sensação é foda, né? A sensação às vezes nem é de você perder, é a rapidez que tu perde ali quando é errado, entendeu? Acho que o nosso cérebro ele trabalha melhor quando você tem um pingo ali de estabilidade na operação, a tomada de decisão fica melhor. Eu acho que quando você faz operações muito, muito, muito curtas, assim, abre, fecha, você tem o perigo de você, tipo, meter o louco ali, ficar puto e meter o louco, entendeu? Acho que acontece direto isso, quando você opera operações para 1 minuto, né? Bom, por enquanto aí ele tá desenvolveu aqui o RSI, jogou para baixo. Vamos ver se ele vai voltar de novo lá em cima. Por enquanto não, por enquanto tá caindo. A prata também acho que deve estar caindo também, mas tá caindo também. Bom, ela pode falar comigo, Gabs, compensa então trabalhar com uma compra aqui no Gap? Talvez compense a gente trabalhar e deixar uma ordem de compra aqui na abertura do Gap, entendeu? No fechamento do Gap que ele fechou. Caso ela não vier tocar lá em cima, né? Só que daí aqui, ó, aqui eu não pegaria uma compra daí gigantesca até o topo lá. Aí, por exemplo, eu pegaria uma compra de um movimento de correção, porque ela cai, daí vem aqui no gap, faz isso aqui, entendeu? Aí eu faria uma compra aqui, sairia aqui, entendeu? Aí aqui estaria até para inverter a mão para venda. Como eu falei, qual que é o meu viés macro aqui? É de venda. Acredito numa possível consolidação ali do ouro. E se eu acredito numa possível consolidação, ele tá longe aqui do último fundo. Então, eu acredito que ele possa vir para o suporte de volta, entendeu? Então, isso é importante ter essa base também do viés macro ali, porque geralmente quando você faz as operações sempre a favor do viés que você está olhando ali, geralmente o resultado fica um pouco melhor, tá? Enquanto tá caindo, difícil a gente posicionar agora aí, mas vamos esperar, vamos esperar. Por enquanto, não compensa agora, né? Ele não foi testar o topo, já caiu 1.400 pontos, agora não compensa. Ele nem fez um pullbackzinho aqui. Vamos ver se ele fecha. Se ele não, se a gente não for testar de volta o topo lá, a gente tem, como eu falei, a gente tenta pegar uma compra dele aqui no gap, tá? Aqui nessa região do gap. Mas como eu falei, eu acredito que ele vai lá, cara. Eu tô acreditando que ele vai. Aqui ele veio na primeira região. Vamos ver se a gente tem um ralizinho. Talvez, como a gente já teve um movimento de baixa agora, talvez dá até pra dar uma mexida aqui na taxa, tá? Colocar um pouquinho mais pra cima. Mas vamos aguardar aí. Coisa se eu ver que eu vou mudar a taxa ali, eu aviso pra você. Deixa eu ver o restante dos 5 minutos. Ó, os 5 minutos entrou para baixo de 70 também. Tava lá em cima, né? Voltou para baixo de 70. O 15 minutos tá com. O 15 minutos nem chegou praticamente no sobrecompra. Já tocou lá no 70 e caiu, tá? Deixa eu apagar o negócio aqui da tela, que eu nem desenho. Assim, vamos esperar aí. Vou ficar aqui com vocês se a gente entrar em alguma operação, beleza? O BTC, eu acho que assim. Acho que é bom esperar, tá? Não faz nada nele por enquanto aí não, tá? Não compensa agora não, que tá bastante consolidado aí, tá?
Espera, acho que não compensa. Caso a gente tiver um movimento forte de alta aqui, daí quem não tá posicionado no BTC entra. Daí eu falo pra vocês se você pode entrar ou não. Mas espera perder essa região aqui, ó. Espera vir um movimento forte, tá? Não precisa, talvez nem precisa esperar fazer o pullback. Você pode entrar direto, mas espera vir um movimento. Porque se você trabalhar com compra aqui agora e ela vir cair, a sua taxa vai ficar ruim, tá? Porque essa operação já tá 400 pontos pra frente já, onde ela tá aí. Beleza? E 400 pontos no BTC é relativamente já é uns pontinhos relevantes. No ouro praticamente é pouca coisa, né? Porque movimenta 400 pontos muito rápido. Mas no BTC ali, né, naquele movimento, tá movimentando bem, tá? Dá uma olhada aqui. Bom, por enquanto é isso, tá? Acho que não tem muito o que a gente fazer no momento, não. Esperar, vamos ver se a gente fecha o gap aqui, vamos ver se a gente faz o movimento. Dá até para puxar uma Fibonacci aqui também, ó, no ouro, nessa região aqui, tá? Seria mais ou menos aqui. Mas como eu falei, se a gente for pegar uma compra aqui, vai ser uma compra mais curta, tá? Seria uma compra aqui mais de respiro aqui do movimento, como eu falei, acredito que ele vai cair. Então, eu acho que compensaria a gente fazer uma operação mais curta, tá? Nessa região aqui. Se ela continuar caindo, né? Vamos dar uma olhada aqui no STJ Pips. Faz muito tempo que eu não opero ele. Deixa eu dar uma olhada no que tá acontecendo com ele aqui ultimamente. Bom, galera, o iene aqui ultimamente. Pera, uma olhada. Hum, Dá uma olhada aqui, peraí, vamos aumentar o time frame, beleza. A gente tá numa consolidação aqui no macro, no diário, tá em tendência de alta, mas ele consolidou, beleza. No H4 a gente tá consolidado também no topo. A gente tá numa consolidação bem grande também, bem parecido com o BTC ali, né? O movimento ali diário dele. Acho que eu acredito que tem mais probabilidade de perder esse topo aqui agora, hein? Que a vela já nasceu em alta. E como eu também tô com viés ali de mais de baixa pro ouro, né? Se o ouro cai, o iene tende a subir, o STJ Pips tende a subir, tá? Não sei, vamos ver aqui, ó, um ponto interessante, que seria 775 pontos de alvo, que seria nesse topo aqui, seria o TP mais técnico. Eu acho que assim, no macro aqui eu tô gritando em alta pra ele, tá? Pra quem opera o iene aí. Mas eu acho que o ponto teria que esperar aqui uma confirmação dessa região, tá? Porque assim, ó, quando vocês estão em topo desse jeito, você não pode trabalhar com compra próximo dos topos, entendeu? Se você tá com um viés de alta proativo, você não pode trabalhar com compra assim, entendeu? No seco. Porque se ela não romper, né? O que ela tende a fazer? Ir testar os últimos fundos depois embaixo, entendeu? Aí assim, se o preço tá caindo e você tá gritando em compra, beleza, você vai pegar uma taxa boa. Igual a minha operação aqui, ó. Essa operação que eu fiz aí, tá vendo? Ó? Essa operação que eu peguei aqui no BTC, eu não comprei aqui. Tá vendo? Ó? Não comprei aqui, aqui, aqui. Por quê? Porque ele não continuou o movimento, né? Ele veio testar os fundos de volta. Entenderam? Então, tipo assim, aí eu fiz a compra, né, da operação dessa entrada aqui, ó. Então, assim, eu comprei no fundo, né? Tô acreditando em alta, comprei no fundo, entendeu? Porque se tivesse comprado aqui em cima, nesse estopo aqui, ó, já estaria negativo minha ordem, teria ficado negativo aqui mais ainda, né? Então, assim, dá pra comprar direto no topo? Dá, mas, tipo, tem que ser um movimento convincente ali, entendeu? E como já tinha subido bastante, eu já tinha dado o movimento. Por exemplo, se comprar direto aqui nesse topo aqui, deu certo. Comprou direto no topo, o preço subiu, entendeu? Só que agora, aqui já é outro topo, entendeu? Então, assim, sempre quando vocês forem trabalhar num movimento que está com viés proativo ali, sempre tenta pegar nas regiões aqui de fundo, tá? Igual essa região que teve aqui do sábado também, de madrugada, né? Que foi ah, essa queda que teve aqui era um bom ponto de entrar. E eu fiz uma compra aqui, tá? Eu peguei uma compra aqui, daí eu fiz uma operação mais curta, então eu saí aqui. Aí eu peguei uma graninha aqui nela aqui, deixa eu ver, vou mostrar aqui o histórico. Acho que foi esse daqui, ó. Eu peguei 467 dólares, né? Foi na 91, foi aqui mesmo. Então eu peguei uma comprinha aqui, ó. Não foi essa não, foi essa não. Foi essa aqui, ó, 543 dólares, tá? Ganhei ela, comprei na 90.500. Então eu comprei aqui, eu comprei aonde? No fundo, tá vendo? Não comprei aqui nesse topo. E depois eu fiz uma outra operação aqui nas 466 dólares, nessa região aqui, ó. Cadê?
que foi na taxa 91, 91.108, 91.108. Cadê? Foi aqui, ó. Exatamente no mesmo, quase na mesma taxa que eu entrei de volta aqui, entendeu? Então o preço ele tinha feito esse topo, daí ele fez um fundo, fiz uma compra, daí eu saí aqui, né? Porque era para ser uma operaçãozinha mais curta. Aí depois passou todo esse tempo, e daí eu resolvi entrar de novo aqui nesse último fundo, beleza? Então assim, tem que tomar cuidado quando vocês forem entrar, principalmente para não ficar com medo, né? Às vezes você vai estar vendo o preço subir, você querer ter comprado e você fica com medo de ficar de fora da operação. Aí às vezes você pode acabar se lascando, tá? Ó, o ouro tá querendo ir lá naquele movimento que eu falei. Tá voltando a subir de novo. Tá numa zoninha aqui de fundo aqui agora, mas eu não venderia aqui não, tá? Acho que não. Não sei. Acho que tá numa zoninha de pullback aqui no M1, mas como eu falei, eu acredito que a zona tá interessante, tá um pouco mais pra cima. E eu tô quase aumentando esse essa ordem de venda aqui um pouquinho mais pra cima, hein, tá, pessoal? Eu acho que compensaria deixar um pouquinho mais pra cima esse movimento aqui, hein? Talvez aqui, deixa eu ver quantos que aumentaria. Vamos ver, vou deixar aqui, tá? Aí dependendo de como o RSI do time frame menor, se ela continuar subindo, vai se comportar, tá? Pra gente vender ali naquela região. Aí você pode falar, ai, Gabs, ele tá fazendo um momento de pullback aqui agora, posso entrar? Pode. Não é que a operação que eu não tô querendo entrar, que você não pode entrar. Você pode entrar, porque tecnicamente ele tá fazendo um movimento de venda, tá? Só que eu não tô confiante na operação, entendeu? Eu não estaria confiante numa venda aqui agora, tá? Eu acredito que a venda mais interessante vai estar aqui, nessa região aqui de cima. Beleza? Seria mais ou menos isso. Mas como eu falei, ele pode fazer isso. Foi o que a Prata fez, né? Semana passada, lá na abertura do mercado, a Prata fez um movimento parecido. E despencou. Se eu colocar o time frame só, esse topo e esse fundo aqui seria uns 50% da Fibonacci do M1, tá vendo? Ó, bingo. Exatamente, ó. Exatamente aqui a 50 da Fibo. Mas como eu falei, eu não tô confiante, tá? Eu acredito que deve subir mais. Para depois fazer um movimento de baixa até o gap. Aquela primeira operação, foi operação não, né? Como eu falei, ele chegou bem próximo aqui da abertura, ó. Seria uma venda boa. Se você vendeu aqui nesse topo aqui até esse fundo aqui, foi bom. Uma venda boa. Dá uma olhadinha aqui no Shag, fazendo o mesmo movimento também, tá? Tá, ó, o ouro e a prata bem parecido, tá? Eu acredito que eles vão fazer um movimento bem parecido. Acho que acredito que vai ter uma altinha aqui agora, aí a gente cai de volta, tá? Não que vai cair desse jeito aqui reto, né? Mas, como eu falei, acho que ali vai ser o topinho ali do time frame curto. Bom, o mercado hoje abriu meio de boa, né? Semana passada veio caos. Ó, o Iene tá dando uma. Ó, o Iene tá subindo bem, hein? Vamos ver se o Iene rompe aí, ó. Dependendo como ele fizer um possível rompimento, dá pra gente entrar comprado nele. Beleza? Daí a gente deixa um alvo nessa região aqui de cima, tá? Vamos aguardar aí. Vamos ver se a gente tem rompimento nessa região aqui do Iene. Beleza? Ó, pra posicionar stop aqui, daria pra como que posicionar um stop aqui pra pegar nesse rompimento? Dá pra vocês pegar esse canal que ele fez aí, pega aqui a FIBO desse canal, né? Os 50% da FIBO, cadê? Ó, aqui seria o stop loss mais interessante. Para deixar uma operação de compra aberta. Então, beleza, 50% tá aqui. Qual que é a taxa? Tá aqui 156, 700 e pouco. Então, seria mais ou menos aqui um stop loss, tá? Mais interessante. Daí você vê se faz sentido um risco-retorno, por exemplo. Então, você escaria uma operação aqui, de compra aqui nessa região mais ou menos, um stop loss aqui, um pouquinho para baixo, né, da fibra de 50, e um alvo daí mais técnico seria próximo aqui desses topos aqui de cima. Então, você tem isso, doutor? Legal, ficaria, tá? Esse aqui seria o valor, a quantidade maior que você ganharia do que estaria arriscando. Agora, se quiser tentar um stop loss mais curto, quando romper aqui, você pode achar um stop loss, sei lá, um pouco abaixo aqui dessa região. Só que se tem o risco dela fazer o quê? Fazer isso. Entendeu? O melhor cenário daí seria esse. Mas, como eu falei, o pullback ele pode trabalhar desse jeito, como ele pode trabalhar desse jeito, entendeu? Aí, se seu stop é mais curto, aqui você vai cair fora. Mas por enquanto não faz nada, como eu acabei de falar pra vocês ali. Não compensa entrar assim em topo direto, né? Agora, se o iene, por exemplo, vier cair, né, para baixo aqui,
eu acho que aqui daí compensa trabalhar com a compra, tá? Porque tá um movimento, assim, tecnicamente falando, graficamente falando, bem parecido com o BTC, tá? Então aqui seria legal comprar nessa região do fundo e tentar buscar daí o alvo lá em cima. Aqui ficaria uma operação boa, tá? Aqui daria pra você riscar um stop aqui de uns 300 pontos aproximadamente, ou até menos, 200 e poucos pontos, e tentar buscar 1.000 pontos aqui de TP, entendeu? Lembrando que o lote no JPY é um pouco diferente, tá? Ele é um pouco mais barato. Então você vai colocar ali um lote cheio, não vai ser aquele cálculozinho lá que deu 200 pontos a US$ 200. Aqui, por exemplo, ó, puxei aqui, daqui, de onde o preço tá até aqui embaixo, por exemplo, ó, são 400 pontos. Vou achar 400 pontos aqui, ó. Tá 0,408, tá? Não seria US$ 408 com lote cheio, é um pouquinho mais barato, tá? Seria tipo, coloca uns 30% mais barato ali, ficaria o resultado real. Mas como eu falei, você pode usar aqui a calculadora direta da XNES, que você já vai saber exatamente o valor que você quer arriscar ali na operação. Ah, o lote 20. Ah, aqui vai dar 0,25, aqui vai dar 60, aqui agora, ó, vai dar US$ 236. Entendeu? Pode utilizar ali ou fazer o cálculo na cabeça, vocês sabem. Bom, vamos dar uma olhada aí no ouro novamente. Ainda não chegou lá, tá? Olha, prata fazendo o mesmo movimento também e o iene ali. Eu não vou abrir mais ativos porque eu não opero, tá? São os ativos que eu opero são esses. Não vou ficar aqui com 1.000 páginas abertas, não vou ficar vendo o euro USD aqui, que eu não opero, tá? Ah, como eu falei, né? Eu já falei pra vocês que eu não fico abrindo um monte de gráfico pra operar, eu opero em poucos ativos. Vamos ver o Shaw aí, hein? Tá indo, vamos ver se ele vai lá. Como eu falei, talvez eu coloque um pouquinho mais. Mais um pouquinho mais pra cima essa ordem pendente. Vamos ver como que ela vai chegar lá. Alguém tem alguma dúvida em alguma coisa aí? Pode mandar pra mim aí. Por enquanto, vou responder vocês aqui. Que agora não tem o que fazer, não, tem que esperar. Tanto o BTC quanto o ouro. O Iene também, né? Que eu passei a análise do Iene. Venda no Shell 376. É onde tá aqui praticamente a minha venda. Mas como eu falei, pode ser que ela suba mais um pouquinho aqui pra cima. 469 talvez. Vamos ver. Dependendo de como ela chegar ali, eu vejo o que a gente faz. Ou talvez a gente entre mercado também, tá? De alguma dúvida, pode mandar aí, pessoal. O Iene aparentemente tá querendo romper. Vamos aguardar aí pra ver se o Iene tem um rompimento interessante. Deixa o volume aqui. Indicador de volume aqui para ver se quando vir um rompimento aqui no o sexta pips o volume aumentar, tá? Por enquanto o volume tá descendente, tá caindo. Mas se tiver um volume bom aqui, ó, a gente fica atento para trabalhar com a compra. Ele não mudou a alavancagem dele ainda? Deixa eu ver aqui. Né, o ouro vai alterar agora a alavancagem dele. A alavancagem do ouro já vai normalizar. Normalizou ainda não. Vai normalizar às 9 horas. Beleza, mas estamos para 200. Olha só, galera. Meio que estamos fazendo meio que um pullback aqui no RSI, tá? Vamos deixar um pouquinho mais para cima essa ordem pendente, tá? Tô arrastando um pouquinho ela mais para cima aqui, tá? Qualquer coisa, a gente entra no mercado, tá? Stop loss aumenta um pouquinho agora também, né? Porque, porque eu aumentei ali o ponto da ordem pendente, tá? Como eu falei, vamos colocar um pouquinho ela mais para cima ela aí. Qualquer coisa a gente entra no mercado também, não tem problema nenhum. Ó, tá tendo um movimento bom de alta aí. Sim, aqui né, se você deixar períodos de HME, se deixar ativado, você consegue ver quando que a alavancagem é reduzida. Aí fica uma bolinha vermelha aqui e fala, ó, período de margem alta, alavancagem 1 para 200. Mas geralmente é só na abertura do mercado, tá? E em algumas notícias de grande impacto. A grande maior parte do tempo a alavancagem é lisa, tá? É normal. É 1 para 200, 1 para 2.000 máximo, né? Mas nesses horários ela fica 1 para 200. Olha só, tá indo, hein? Vamos ver se ele abre. Olha, chegou aqui na 4.374.
O RSI está em sobrecompra no M1, 5 minutos também. Testando o topo, vamos aguardar. Vamos ter paciência, vamos ver se ela dá mais uma esticadinha. Porque se o RSI dos 5 minutos subir aqui mais um pouquinho, ó, ela faz uma divergência aqui e pode cair novamente, tá? Vamos ver, ó. Coisa a gente entra no mercado, tá? Se ela rejeitar, também a gente entra no mercado. Vamos ver, topo. Vamos ver se ela dá mais uma esticadinha pra nós. Porque daí onde ela tá até essa ordem pendente é uns pontinhos, velho. São 300 pontos. Já meio que, dependendo do TP da operação, não atrapalha. Meio que foi lá na nossa taxa, né? Ó, vamos entrar, tá? Eu entrei a mercado aí, tá? Entrei porque se ela cair, ela vai, provavelmente vai vir com força. Cancelei aqui a ordem pendente, entrei a mercado. Stop loss vai ficar. Cadê? Cadê meu stop loss? Aqui. Meu stop loss vai ficar aqui de 120 e poucos dólares. Tá, vou deixar 130 dólares stop loss aqui, tá? Com um stop loss aqui de quantos pontos, então? 800 e... 900 pontos praticamente. Vamos ver agora se ela faz o movimento que eu acredito que ela, né, que eu tô tentando buscar nele, que é buscar o gap lá, né? Ou próximo do gap ali. Seria então mais ou menos. Como eu falei, dá para deixar aqui, fica em stop loss uma operação menor, né? Ou aí a operação maior seria aqui, beleza? Vamos ver como que ela vai se comportar agora aí, tá? O BTC tá querendo romper, ou não, né? Tá consolidado também, não tá fazendo muita coisa. O STJ da Pips também tá querendo romper, não rompeu ainda. E o ouro, como eu falei, tá nesse movimento aí. Vamos ver se ele vai ter força para segurar aí para fazer um movimento ali de venda, tá? Qualquer coisa, se ela romper aqui e não segurar, a gente pode zerar a operação e tentar pegar as taxas mais em cima, tá? Vamos ver aqui, ó, as próximas velas do M1 aí. Vamos ver como que ela vai se comportar. Por enquanto tá subindo ainda, tá querendo romper. Vamos ver se ela vai segurar aqui essa região. Ela tem que voltar para baixo dessa linha, tá? Ela tem que voltar para baixo dessa linha aí. Dessa linha aqui, no caso, né? Essa região aqui. Se ela voltar para baixo aqui, ela pode ter um ralizinho aqui e voltar ao movimento de baixa dela. Vai, 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 vai. Vamos ver. Ó, tá segurando aparentemente no M1 aí. Nos 5 minutos a gente tá deixando um paviozinho. Teria que deixar um pavio maior aí nos 5 minutos, hein? Porque assim, ela tá fazendo um movimento que eu queria deixar na ordem pendente, né? Que era uma operação acima aqui do topo, né? Como eu falei pra vocês, que eu acreditei que ela ia fazer um movimento aqui, ia subir de novo, depois ia cair. Vamos ver se ela vai ter força pra fazer isso agora. Por enquanto ela rejeitou aqui. Tá rejeitando aqui o suporte. O suporte não, o suporte. Então ela não tá voltando pra baixo ainda. Por coisa a gente fecha a operação e depois espera ela subir mais pra tentar pegar uma taxa um pouco melhor ali em cima. Beleza? Porque daí se você subir aqui ela pode pegar o stop. Vai abrir vela nova do H1 daqui a pouco, hein? O M1 voltou aqui pro baixo do 70, os 5 minutos. Se vier uma vela de baixo dos 5 minutos, a gente faz divergência aqui, hein? Daí ela volta novamente pra baixo. Vamos ver. Ó, se vir uma vela de baixo aqui nos 5 minutos, interessante, ó, de uns 500 pontos, a gente faz uma divergência aqui. E é um padrãozinho interessante no RSI, ó. Ela pode fazer esse movimentinho aqui, ó. Topo, topo, né? E voltar para baixo aqui do 70, né? Aí ela pode, sei lá, vir buscar aqui.
Ou até vir buscar daí o 30 aqui do 5 minutos, entendeu? Se ela buscasse o 30 aqui do 5 minutos, seria um movimento de uns 1.500 pontos aqui, provavelmente. Mas por enquanto ela tá rejeitando, tá? Tô usando só o time frame mais curto pra pegar essa operação aqui. 5 minutos, rejeitou. Ó, galera, eu vou zerar, tá? Fechei. Ela rejeitou muito aqui a região, não veio direto, tá? Vamos manter a minha ordem pendente onde eu queria lá, que é um pouco mais pra cima aqui. Porque se ela vir buscar aqui essa região, a gente vai acabar tomando stop na operação, tá? Então é melhor eu perder aqui, por exemplo, ó, US$ 18 e riscar 130. Perdi 15. Entendeu? Não tem problema. Eu vou deixar a ordem pendente então, um pouco mais pra cima, então, tá? Vamos deixar a ordem pendente um pouco mais pra cima. Porque o que ela pode fazer aqui agora? Ou ela vai testar de volta o topo aqui do RSI, ou ela vai fazer a divergência ali no caso. E aparentemente ela tá querendo testar o topo de volta ali, tá? E vai nascer mais uma vela do H1 agora, beleza? Ó, eu fechei ali, tá? Eu falei pra você que eu fechei ali. Deixa eu pegar, apagar isso aqui. Vou posicionar novamente a ordem pendente aqui agora, tá? Então, venda, pendente, aqui. Vou colocar um pouquinho mais aqui pra cima. Deixei aqui na 380, tá? Vou deixar uma ordem de venda aqui na 380. E o stop loss aqui na 389. 4.389. Beleza. Então, assim, como eu falei, ela poderia vir direto ali nesse primeiro topinho e fazer um topinho de resistência aqui, topo duplo e cair de volta. Ou agora, como eu falei, ela pode fazer um movimento, né? Que é esse movimento aqui. Esse aqui. Vamos ver se ela vai lá. Então, teria que subir aqui mais quantos pontos para pegar a nossa taxa? Mais 500 pontos. TP nessa operação? Você pode deixar um TP aqui, desse último fundo que ela fez aqui no caso, ó. Daria um risk return legal, você riscaria na operação, eu riscaria US$ 127, eu ganharia 356, ou deixar com uma operação mais longa, como eu falei, para buscar o gap lá. Aí ganharia um risk return bem maior aqui. Eu vou deixar aqui, tá? Nesse fundo aqui. Mas, como eu falei, compensa, dá para deixar um TP maior. Por enquanto, tá mantendo o movimento de alta dele ainda, tá? Acredito que acho que vai buscar aqui, essa região aqui de cima, na hora pendente. O aceite da Pips caiu, será? Ou não, o aceite da Pips tá no topo ainda. Ainda não rompeu. E o BTC tá como? Padrão de consolidação ainda, tá? Bom, quem tá comprado no BTC aqui, beleza, tá de boa. Ainda não nem chegou a tocar na região aqui ainda. Esperaria romper, como eu falei, se é posicionado no BTC, espera romper. Tem que esperar romper toda essa região aqui. Acho que seria a zona mais segura para posicionar a compra nele. Como eu falei, eu acredito que o BTC não vai ter um movimento de venda nessa região aqui agora, tá? Pelo menos essa região aqui próxima. Por isso que eu não tô passando venda pra vocês. Mas se vocês quiserem, sei lá, vamos supor aquele story aqui em cima e quiser pegar uma venda super curtinha, aí você pode pegar. Vamos supor aquele story aqui, ele faz uma vendinha aqui, ó, você pode pegar esse movimento aqui, mas daí é operaçãozinha de scalper curtinha. Beleza? Deixa eu ver se o ouro aí tá voltando agora. É que eu fechei a ordem porque eu tô com medo da vela da H1, tá? Porque ela vai nascer agora. Eu tô com medo dela. Eu tô acreditando que essa vela vai dar mais um pumpzinho pra cima aqui. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa a gente entra de volta, não tem problema não também. Ainda não, ainda não. É porque assim, como eu falei pra você já, cara, o ouro ele é difícil porque ele movimenta muitos pontos, né? Então é um pouco mais difícil, principalmente para operação mais curta, cara. Principalmente para operação mais curta. Às vezes você vai entrar na doideira ali. Não na doideira, né? Mas você fala, mano, vou entrar aqui. Aí você entra, você leva o stop, depois faz o movimento. É algo que vocês podem fazer também, cara. Isso daí. Ah, fiz uma operação, não tô mais confiante nela, não tá mostrando que não quer ir. Você pode fechar a operação com um pouquinho de prejuízo. Ah, mas o risco da operação é 10. Fechei com 2 de prejuízo. Não tem problema, entendeu? Não tem problema.
Vamos ver se ele vai lá agora, hein? A prata. Olha, a prata estourou, hein? Prata estourou. Ó, a prata pode ser que tenha uma operação, hein? Vamos ver aqui. Ela movimentou bem mais que o ouro em si. Só que a prata a gente tem um topo aqui, ó. Temos um topo aqui na prata. Vamos ver aqui onde está a Fibonacci de 61,8 desse movimento para cá. Ó, a Fibo aqui na prata, a gente tem um movimento aqui mais ou menos. Ó, a prata eu acho que dá para deixar uma ordem pendente aqui nessa região aqui da prata, ó, na 74, na 74.979. Eu acho que ficaria interessante uma venda aqui, hein? Eu acho que ficaria interessante uma venda nessa 61,8 aqui da Fibo, tá? Essa região aqui, ó. E daria. Ficaria um padrão bem clássico também, né? O preço vem, a galera acha que vai romper, faz um topo, depois cai. Como eu tô com viés de consolidação nos metais, não tô acreditando que vai ter movimentos parabólicos de alta igual estava tendo aqui nesse mês aqui, olha, isso aqui é um movimento parabólico absurdo, entendeu? Ó, alta, queda, alta, 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 alta. E como eu falei, agora eu acredito que a gente vai trabalhar no seguinte, ó. Então ele teve essa alta, agora a gente vai fazer isso aqui. Igual o BTC fez, né? O BTC teve queda, 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 depois ele parou de trabalhar só com queda e começou a trabalhar com alta, queda, consolidação. Ó, o BTC parece que estourou, hein? Ó, o BTC deu um movimento bom de alta. Eita lasqueira, estourou e o BTC. Vamos ver aqui, ó, ponto de entrada agora. É, esperar, vamos ver aqui, ó, então, cacete, peraí. Pra quem não entrou no BTC e quiser tentar posicionar. Caraca, perdi as linhas aqui. Cadê a porra da linha? Cacete, que eu não uso muito a plataforma aqui, me confundo. Beleza, então a gente perdeu aqui. Se tu perdeu esse aqui, deixa eu ver se perdeu esse. Ele fez ali no M1, deixa eu ver se ele fez o pullback aqui no M1. É, não chegou a fazer. É, ele fez um pullback aqui no M1 nesse topo aqui de trás, tá? Ó, nesse topo que ele fez. Mas como eu falei, a zona do pullback vira toda essa região aqui. Se você quiser trabalhar com uma compra agora aí nele, você pode trabalhar com uma compra aí e deixar um stop dele no mínimo abaixo dessa linha aqui da 91.500, entendeu? Seria no mínimo. Porque daí se ele, porque ele pode vir testar aqui nessa região, mas eu deixaria, eu falei aqui, né, pra comprar que tá, ficou, já movimentou um pouquinho ali. Mas deixaria entraria comprado aí, deixaria um stop pelo menos aqui, cara, aqui. Pra quem não tá posicionado na operação, né? Pra quem tá posicionado, deixa. Quem entrou lá no sinal lá de tarde, deixa. Que, como eu falei, acredito que ele vai buscar os 93 mil aqui. Se quiser deixar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó, nos 93 mil redondo, pode deixar, tá? Não tem problema. Beleza? Dá uma olhada aqui no ouro novamente lá, mas aparentemente rompeu, tá? Aparentemente a gente perdeu o topo aí. Olha, no 15 minutos, o corpo da vela tá fechando acima, tá? O movimento, como eu falei pra vocês, tá fundo maior que o fundo anterior, então vai mantendo o movimento ali do preço, tá? E o ouro, vamos ver. Ah, deu uma consolidadinha aí agora, tá? Vamos ver se dá uma pimbadinha ali pra cima pra pegar a taxa. Seria mais ou menos aqui na 4.380, tá? Vamos ver. Seria mais ou menos isso aqui que estaria buscando nele, tá? E a prata, como eu falei, se você quiser deixar uma venda pendente aqui na 61,8, você pode deixar, tá? Que seria uma venda na 61,8 do movimento macro dele aqui no caso. Mas daí seria uma operação um pouco mais longa, tá? Mais longa eu digo assim, sei lá, eu ficaria algumas horas na ordem, beleza? Ó, daqui até aqui embaixo foi umas 4 horas de movimento. E geralmente, quando você trabalha com venda assim mais longa, mais um movimento maior, geralmente as vendas são mais rápido, tá? Tá, uma operação de compra ali que você busca X pontos ali, tu fica algumas horas. E na venda, às vezes, 1, 2 horas já cai tudo. Geralmente as vendas elas acontecem mais rápido, né? Aí, sei lá, daria pra deixar um TP técnico aqui, ou um TP técnico aqui nesse fundo. Abaixo disso aqui daí já ficaria uma operação muito mais longa, porque poderia consolidar no diário, poderia consolidar ali 1, 2 dias para depois continuar o movimento. E o stop loss aqui, eu acho que no mínimo, se for pegar uma venda aqui na 75 mil, 74.900 e pouco, tá? Mais ou menos aqui. No mínimo aqui, cara. Acho que um mínimo de 1% a cotação dele aqui, tá? Uma operação, como eu falei, vai buscar 1% de stop loss e você vai tentar buscar aqui de ganho na operação 3% ou 4%, né? Ou até um pouquinho mais, eu acho, tá? Se buscar 4% aqui, você
sei lá, arrisca uns 1,5% aqui de stop loss aqui da cotação do ativo, tá? Eu não vou falar os pontos aqui na prata porque é diferente os cálculos aqui, tá? Não é o mesmo cálculo, não. Bom, vamos ver o BTC aí. 15 minutos tá dando uma consolidada. Vamos ver se os 5 minutos agora faz o pullback dele aí, ó. Aparentemente tá fazendo um movimento corretivo. Vamos ver. É, caiu 400 pontos aqui agora. O ouro segurando, tá? Então, como eu falei, o ouro vendo ali. BTC, aparentemente temos essa região, como eu falei, de suporte aqui agora, ali nos 5 minutos. Mas tá tendo uma retração aí xarope, xarope, tá? Vamos ver se ele mantém. Deixa eu só ver aqui. Cacete. Mas ó, tá testando ali, hein? Posição de Bonatti. Ali. É, pegou a 50 aqui desse movimento que ele fez. Esse movimento puxou quantos pontos? Puxou 865 pontos. Fez um pullback aqui na 50 aqui agora, aparentemente, junto com a região do pullback. É, dá pra arriscar. Dá pra arriscar uma compra aí e stop, sei lá, no mínimo aqui, como eu falei. Mas como eu falei, aqui estaria melhor a entrada, tá? Ela pode fazer um falso rompimento aí no caso. Mas é uma entrada. Eu pegaria. Se eu não tivesse comprado, eu pegaria. O ouro. O ouro esperando ainda, consolidou. Essa desgrama aqui. Eu falei, espera a pimbadinha pra cima aqui pra gente vender. E a prata tá ali. Bom, por enquanto é isso, tá? Deixa eu ver aí o que vocês estão falando aí. Nem sei, não tô ouvindo o chat mais. Ah, alguma dúvida aí? Quem quiser falar alguma coisa aí, me avisa, tá? Eu vou pegar um pouco de água ali. Um minutinho, já volto. Pera aí. Voltei, galera. Voltei. Deixa eu ver aqui o BTC. É, tá dentro da região ainda aí, da possível região. Ah, como falei, até aqui eu acho que tá válido o rompimento ainda, tá? Eu acho que, como eu falei, deixa pintado aqui, tá? Pra vocês ficar claro pra vocês aí. Aqui eu não vou abrir nenhuma ordem no BTC aqui, porque eu já tô aberto aqui. Mas eu acho que já é uma região interessante ainda aí. Cadê? Tango. Então, seria mais ou menos essa região aqui, tá? Acho que até aqui. Eu acho que até aqui fica viável, né, trabalhar com esse pullback dele aí aproximadamente. Acho que abaixo disso aqui já fica arriscado, tá? Ó, por exemplo, para quem fez a compra aqui comigo, ela bateu quantos aqui? Bateu 865, a gente bateu uma X o risco praticamente. Um pouquinho mais que uma vez o risco, né? Nesse caso aqui, daria para trabalhar no 0 a 0, né? Então você já poderia tirar o risco da operação e trabalhar no 0 a 0 aqui, esta ordem. Mas aparentemente, pullback, tá? Ouro. Vamos ver se ele vai, ó. O ouro tá querendo abrir a ordem lá, tá? Estou posicionado vendido no iene. É, tipo, eu tô com viés de alta pra ele, tá? Ah, ele rompeu, ó. Rompeu. Eu tô com um viés de alta pra ele. Acho que sim, acho que se for pegar uma venda aí, toma cuidado, tá? Não vai ficar arrastando stop se ela subir. Porque se vocês olhar aqui no time frame maior aqui, se aumentar o time frame aqui nele, eu não sei, é que eu não sei o estilo da operação que você está fazendo de venda nele, né? Mas agora, uma venda para buscar, por exemplo, aqui, ó, eu acho que já aqui acho que é válido.
se o teu TP técnico tá nessa região de fundo aqui, acho que até é válido. Mas acho que essa região aqui já fica arriscado. Aí no caso, se é operação grande, né? Mas tá bem parecido com o BTC, cara. Tá bem parecido com o BTC. Vamos ver se ele mantém aí esse movimento. Ele fez o pullback aqui nos 5 minutos? É, ele fez meio que um pullback no próprio M1 aqui, né? Ó, ele fez um pullbackzinho no M1. Subiu 380 pontos. Vamos ver, ó. Quem quiser também tentar pegar uma compra no STJ Pips, espera um movimento corretivo aí, ou tenta pegar uma compra, tá? É aquela mesma a parte que eu falei lá, o stop loss no mínimo abaixo aqui da 156. Tá? Uma venda nessa região aqui. E o ouro ainda não foi lá, tá quase. O BTC segurando ainda. Vamos olhar o BTC. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Será que ele vai querer fazer esse falso movimentinho aí nos 5 minutos? Porque nos 5 minutos, se a gente colocar aqui, a gente rompeu, tá? Pelo menos essa região aqui de baixo foi rompido. Esse topo, que foi a máxima que ela tinha feito na alta, né? E esse fundo aqui. Aparentemente rompeu. Beleza? Só o 15 minutos que não rompeu ainda. O 15 minutos ela deixou um pavio aqui, mas deve fechar daqui 4 minutos essa vela. Ó, o Ourinho acho que vai abrir a ordem lá, hein? Vamos ver se, ó, o Ourinho vai abrir a ordem aí. Vamos ver se o ouro vai pegar nossa operação. Ai, 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 pega. Caralho! Será que não vai abrir? Quantos pontos daqui até a entrada? Ah, mano, eu vou arriscar, tá? Eu diminui um pouquinho o lote dele aí, ó. Coloquei 0,13. Vou entrar em mercado mesmo, beleza? Porque ela pode cair e se eu for entrar mais baixo vai ficar arriscado, tá? Ficou cento e poucos pontinhos de diferença também ali, tá? Não ficou muita coisa. E o stop loss, deixa eu ajeitar aqui esse stop loss que eu não coloquei. Eu fiz uma compra? Ah, não, tá certo, fiz uma venda. Ah, não, fiz errado. Perdão, pessoal. Eu fiz uma compra. Caralho, fiz merda aqui. Ainda bem que tá com o lote baixo, se tivesse com o lote alto. Mas se bem que lá no movimento é venda, tá, galera? Eu fiz uma compra sem querer, cliquei em compra sem querer ali. Tá merda. Tá, então stop loss aqui. Chegou praticamente dentro da região que eu falei ali, tá? E deixar naquela região lá que eu comentei com vocês, lá embaixo. Eu tinha comprado ali, tava azul a operação. Eu falei, que porra que eu fiz aqui? É, viu? Isso é um erro, tá? Cuidado quando você for fazer isso aí. Às vezes você tá com falta de atenção, às vezes você clica e não vê, aí você abre outra aba ali no computador e quando vai ver, perdeu a operação. Que que você queria vender e tu acabou comprando. Então o TP, eu vou deixar aqui, tá? Vou tirar um TP menor aqui nele, tá? US$ 120 para ganhar 200 e poucos dólares aqui. Beleza. Dependendo se vir com força aqui, dá para arrastar um pouquinho mais para baixo, mas dá para deixar até o gap, tá? Só que aqui no gap seria a operação maior, seria uma operação com TP maior, beleza? Bom, vamos ver se vai segurar essa região que eu tô olhando nele aí, tá? A prata, deixa eu ver aqui, deu com a prata, deu uma paradinha nela aí. O iene subindo, aparentemente, tá? Não fez o pullbackzinho ali ainda. Acho que. Eu falei, se o iene tiver uma queda aqui agora, vocês podem tentar trabalhar com a compra nele também, tá? E o BTC voltando aí pro movimento de alta. Alguém pegou aqui nesse pullback dele aí pra tentar entrar posicionado nessa operação? Ou só pegar o ouro ali? Pressãozinha boa, hein, mano? Qual o 61 você tá falando do ouro? Qual o 61? De qual time que eu puxei ele? Pode digitar aí, pode digitar.
Show. Ó, o BTC indo. Vamos ver o ouro. O ouro subindo. Não tá rejeitando essa região ainda aí. Pode ser que ele suba mais um pouquinho, tá? Que a entrada eu entrei um pouquinho adiantado da taxa que eu queria ali, mas tá beleza. É, o Iene, porra, o Iene foi embora, hein? Só que assim, o Iene, o movimento que ele fez é menos pontos, tá, galera? Se vocês puxar aqui esse movimento de alta dele, ó. Aqui puxou 280 pontos. Então ele puxa menos pontos, mas rompeu, tá? Rompeu. Como eu falei, eu tava com um viés que acreditei que o rompimento seria mais provável, aparentemente, aqui do que uma queda nele, beleza? Vamos ver se o ourinho vai cair, ó. A gente até pode puxar uma linha de tendência aqui no time frame curto do M1 pra gente ter uma base. Se ela perder aqui, a gente pode falar: opa, perdemos essa linha de tendência aqui do M1, certo? Perdemos essa região de consolidaçãozinha que teve em cima do topo e estamos voltando para baixo. 5 minutos tá como, RSI? Tá meio que fazendo um topo do último topo aqui, né? Ainda tá válido uma possível divergência do RSI dele aqui, tá? Então eu acho que é interessante, tá? Que seria um alvo de 2.000 pontos, tá? Se quiser também deixar um TP menor aqui, pode deixar, não tem problema. Se quer US$ 119 ali, posso arriscar ganhar aqui US$ 200 ou 200 e poucos dólares. Você que sabe. Ver o que que você, sua mente se comporta melhor. Também não adianta você segurar a ordem, porque acontece, eu vou segurar até o TP máximo lá. Aí o preço faz o seguinte, o preço cai, aí tu não fecha, tu segura, né? Aí o preço faz isso aqui, aí tu fecha com um valor ridículo aqui, e o preço faz isso aqui. É o que acontece. Então, clicou na operação, mantém ali o teu viés, né? Quando ela tá fazendo. Você não vai fazer a cagada que eu fiz na prata semana passada. Semana passada, na abertura do mercado, eu simplesmente meti uma fucking venda nessa região aqui de cima. Uma fucking venda nessa região aqui. Tava na live aqui com vocês, pô. Tava na live aqui, na abertura. Eu fiz uma puta de uma venda aqui. E fechei em 5 minutos aqui, que achando que ela ia voltar de novo no topo pra pegar uma taxa melhor e não perder os 800, US$ 900 que tava dando, entendeu? Aí eu acabei tomando no cu, porque o preço ele não voltou lá, começou a cair, fiquei com medo de entrar aqui depois de volta, acreditei que ele ia fechar o gap, fechou o gap. Depois a gente teve um movimento de pullback aqui no 50% da FIBO, não entrei também. Enfim, erros custam caros. Tanto quanto para perder, quanto para não deixar de ganhar, né? Bom, vamos olhar o ouro aí novamente. Estamos, por enquanto, rompendo a região aí. Ah, deixa eu ver aqui. Tá. O M1 vai tocar de volta ali no 70. Estamos chegando aqui na região. Eu tenho quantos de margem ainda na operação? Tenho 600, 700 pontos de margem ainda, galera. Ele teria que subir mais 700 pontos aí. Vamos ver. Já tá quantos pontos negativos aqui dessa entrada que eu entrei? Porque é um pouquinho para baixo onde era a taxa real, né? Que eu queria tentar. Mas já subiu 354 pontos aparentemente. Temos que esperar se vai esperar o movimento aí. Vamos ver o que vai dar esse movimento. Ele se mantendo acima aqui ainda da 91.800, que era a zona do rompimento, né? Do último rompimento lá de trás. Está mantendo acima, caracterizando o rompimento por enquanto. Beleza? A vela fecha um pouco acima ali da linha aqui também. O iene acima também ali da resistência. E o ouro que a gente tá tentando buscar a venda, né? Vamos ver se ele vai vir essa vendinha pra nós aí. Vamos ver. Vocês viram que eu tinha entrado na venda aqui, no caso, aquela hora que eu peguei? Né? Porque poderia acontecer o quê? Que ele poderia cair direto, entendeu? Daí eu falei, vou entrar aqui, vou entrar. Aí eu vi que ela enroscou uma, duas, três vezes. Falei, mano, melhor a gente fechar aqui e trabalhar com as taxas mais acima ali, né? Porque aqui teria dado stop, né? Ó, teria levado stop aqui, ó.
Teria levado bem stop. Vamos ver se ele vai ter nessa nossa quedinha. Tá segurando forte, hein? Deixa eu ver quantos pontos ele subiu dessa mínima aqui. Subestimei esse fundo aqui dele. Daí pra gente ter arriscado uma compra aqui, mas agora já foi. É, subiu 3.000 pontos, coisa pra caralho, hein? A gente tô conversando aí com vocês, nem viu tanto que ele subiu aqui. Subiu bem, subiu bem. Só que assim, o gap tava aqui, né? Ele nem veio, nem chegou no gap. Então, não dava para imaginar que a gente ia subir tanto aqui novamente, tá? Eu falei, a minha entrada era aqui, mas não significa que ele ia subir rápido assim, né? Deixa eu ver o RSI, como é que tá aqui. RSI sobrecomprado nos 5 minutos. Quanto tempo já? Estamos vários minutos sobrecomprado, hein? Essa região aqui agora, a gente tem que manter aí, tem que segurar. Tem que segurar aqui. 80. Vamos ver. Caraca, ele rompeu aqui essa região, ó, e fez e segurou aqui no M1. Você tem uma queda relativamente boa aí, cara. Ela tem que voltar próximo da taxa ali para não tomar stop. Mas deixar. Deixa eu ver quantos pontos ela ficou negativa. Ficamos. Cacete. É, ficou 635 pontos negativo aqui, hein? Vamos ver se ela volta. O stop da operação foi de 938. É, a vela do H1 abriu com força, hein? A velinha do H1 aí. Viu quantos pontos ela puxou? Puxou 1.300 pontos em 23 minutos. É coisa. Mas vamos ver se vai segurar aí nossa operação. BTC enroscou novamente também. Mas tá rejeitando aqui, hein? Aí tá foda. Ó, como eu falei, o BTC, cara, o stop para pegar esse movimento de rompimento que aparentemente ele tá fazendo, ainda não confirmou 100%, mas teria que ser abaixo dessa zona aqui, tá? Se ela vier romper, como eu falei, o BTC ele pode vir buscar até abaixo aqui, ó. Ele pode cair aqui uns 1.500 pontos aproximadamente. Agora, ele pode vir até essa região aqui de volta testar, tá vendo? Que seria essa região aqui próximo do stop loss que eu deixei nessa primeira operação. Tem essa possibilidade? Tem, tá? Tem. Ele caiu uns 1.800 pontos aqui para os 90 de volta. Mas a gente tem que manter, né, a ideia ali inicialmente. Ó, o Iene, vamos ver se ele vai fazer o pullback aí, o Iene. Dá para posicionar as compras aqui daí, se quiser ficar nele também. E aguardar aí o ourinho, para ver se ele vai cair novamente. É, o 15 minutos voltou para sobrecompra aqui, a vela do 15 minutos do ouro. Stop Shaw, mas onde você colocou o stop? Tá errado o stop, mano. Não tomei stop ainda, pô. Stop tá aqui na 4. Stop tá na 4,388. Ele ficou, por enquanto, ficou 300 pontos longe do stop até agora. Ainda não tomei. Pode ser que próxima vela busque aqui, mas ainda não deu stop.
É, pode deixar redondo aqui na 409. Pode deixar aqui na 489. Deixei aqui na 489 redondo também. Deixei. Acho que eu tinha ficado um pouquinho pra baixo. Ele tava com 119 de risco. Ou 120 de risco. Eu deixei 120 porque eu perdi ele 60. Quantos que eu perdi na anterior ali? Perdi 61 dólares eu perdi. Ah, não. Aqui. Ah, perdi. Ah, não, perdeu nada, pô. Não, perdi 15 dólares. 15 dólares. 15 dólares eu perdi ali. BTC segurando. Ouro, 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 ouro. Precisa que o RS dele venha fazer uma correçãozinha aí, pô. Ele tá com muita força também esse movimento dele por enquanto, tá? Essa vela que abriu do H1 aí veio xarope. É muito chato. Teve três pauladas pra cima de compra. Deu 3.200 pontos. É considerável. Eu falei, um movimentinho de venda aqui agora já daria uma para respirar a ordem, né? Porque ela pode fazer o quê? Ela subiu, caiu e pode subir de volta, né? Mas daí ela pode fazer o quê também, ó? Pode fazer isso aqui. Aqui e aqui. E mudar, entendeu? Mas ela precisa cair, não consegue. Precisa ter uma quedinha aí pro RSI voltar novamente ali para baixo dos 70 aqui nos 5 minutos, que os 5 minutos tá sobrecomprado de novo. Vamos ver se ela faz aqui uma divergência aqui nos 5 minutos, ó. Ela fez um topo aqui, faz outro topo aqui e a gente vem a cair novamente, né? Aqui ela tá numa divergência de alta, aqui no caso que ela fez. Vou guardar. É, subiu de novo. Quase pegou meu stop praticamente. Quase pegou. Acho que vai pegar agora. Agora já era. Vou levar stop. Vamos ver. Ainda não pegou. Vamos ver se vai pegar agora. É, pegou. Stop, já era. Perdi o ouro aí. Beleza. Vamos lá. Forte, hein, esse movimento. Não achei que ia vir tão forte, não, hein? Subiu quantos pontos aqui? Do topo aqui, subiu. Do fundo, subiu 3.400 pontos. Cara, é coisa pra caralho isso, velho. Com os lotes que a gente trabalha ali, é coisa pra cacete. Aqui, 1.800 pontos. Bom, agora aqui no ouro, agora acho que já fica um pouco arriscado aqui, hein? Pelo menos aqui onde ele tá agora, tá? Eu acho que dá pra manter a mesma ideia, mas agora com essa região aqui de cima, entendeu? Com as regiões aqui de cima dele. Não no topo exato aqui, eu acho que ficaria muito, muito na cara. Ou a mesma ideia da operação que eu fiz aqui nesse topinho aqui, mas acima dessas regiões aqui, né? Mas eu acho que agora não compensa entrar nele, não. 3.500 pontos. Ô, filho da puta. Não veio buscar o gap, hein? É, mas quanto mais ele distanciar do gap, mais a probabilidade dele vir é buscar depois, entendeu? Eu acho que a melhor cenário nele aqui agora seria esperar ali essa região aqui de cima. Porque também não compensaria se trabalhar com compra aqui agora para buscar, sei lá, buscar 2.500 pontos aqui agora. Porque o stop teria que ficar alto, você teria que colocar um stop no mínimo aqui nessa região. Porque se for trabalhar com um stop mais curto aqui agora, como ele já tá num nível de sobrecompra relativamente alto aqui, né? A qualquer momento ele pode cair agora, entendeu? Então eu acho que fica um pouco arriscado. Também tentar trabalhar com compra nele agora aí. Se tivesse compra, eu teria que ter trabalhado aqui embaixo. Mas eu não acreditei não. A ideia da minha análise nele aqui era esse movimento aqui, ó. Não esse aqui direto. Mas beleza. Deixa eu olhar o BTC como é que tá aqui. Bom, o BTC tá encostado aí, não sabe se vamos ou não vamos. Por enquanto. É, roscadaço. E o STJPY tá segurando aí ainda, tá? Só o ouro que ficou maluco ali. Mas não sei, talvez, ó, se o RSI aqui dos 5 minutos, né, vir testar de volta aqui esse topo,
Aí vocês podem entrar vendido. Só que não tem como ver aqui qual a taxa, né? Porque no RSI eu não consigo saber qual que é a taxa que o preço vai estar quando o RSI chegar aqui em cima. Mas pode ser que a gente venha testar aqui de novo, né? Pode ser como eu falei, se o RSI vir testar aqui de novo, eu acredito que a gente sobe aqui mais uns. Ah, a gente deve subir aqui mais uns 2.000 pontos, eu acho. Ou uns 1.500 pontos aproximadamente, tá? E o H1 não, e o 15 minutos, deixa eu ver como é que tá aqui. É, não tem, mano. Rompeu toda a região aqui dele, cara. A gente tinha FIBO aqui também de 50, de 61,8. Rompeu. Cadê? Ahn, tem os topos aqui do RSI de trás aqui também, né? No 77 do RSI. Falei, seria mais ou menos como eu falei, os dois, tanto o 5 minutos quanto o 15, seria mais ou menos a mesma ideia da lógica da minha operação ali, tá? Só que agora a ideia a gente vai fazer aqui no 15 minutos, entendeu? 15 minutos, 30 minutos H1. Vamos ver se ele consegue fazer aqui. Talvez eu deixe aqui mais uma ordem de venda aberta nele, tá? Um pouco mais. Opa, cacete. Cadê os 50 aqui da FIPO? Aqui, aqui. Então, como eu falei, talvez a gente deixe uma ordem aqui, ó, um pouco mais nessa região aqui de cima, beleza? Aqui, acredito que essa região aqui vai ter bastante sono pra gente tentar trabalhar. Galera, vamos. Eu vou deixar uma ordem pendente aqui de novo, tá? Aqui na 4.220 aproximadamente, tá? Um pouco acima dessa resistência aqui no caso. 4.416 mais ou menos. Vamos deixar mais uma venda aqui, tá? Venda pendente. Só que aqui vai estar um pouco mais longe, tá? Ele vai ter que subir aqui para pegar essa ordem 2.000 pontos. Então é uma operação que provavelmente não vai, nem vai abrir aqui na live, tá? Mas eu vou deixar aberto aqui. Se abrir de madrugada, eu vou ficar posicionado. Vou deixar aqui, aqui na 4.416, tá? Stop loss. Ah, vou deixar um stop loss aqui na mesma pegada, beleza? Uns 1.000 pontos aproximadamente também. Deixar 220, deixa eu ver quantos pontos aqui. Não, aqui tá 1.800. Vou deixar aqui uns US$ 200 stop loss aproximadamente. Então, stop eu vou deixar aqui na 4.431, tá? E aqui eu vou tentar buscar aí o TP do gap lá. Então, aqui seria uma operação maior, bem mais longa, tá? Porque provavelmente provavelmente eu posso estar dormindo quando acionar isso aqui. Então eu vou deixar pendente essa ordem acima desses topos aí, tá? Como eu falei, o meu viés macro ali dele no diário e no semanal é consolidação. Então não acredito que a gente passe dessa região aqui agora, tá? Mas seria um ponto bom pra gente tentar, como eu falei, deixar a ordem pendente aí. Essa operação, se você quiser deixar, é uma operação para ser longa. Ah, posso deixar um stop, um TP mais curto aqui? Pode deixar aqui. Mas mesmo assim, ó. O preço talvez não venha direto cair. Não vai cair direto 3.500 pontos aqui, entendeu? Pode ser que caia, mas a chance não é essa, né? Então é uma operação que você vai ter que deixar aberta aí rolando, entendeu? A gente na abertura no início da semana pode ser que fique bacana. Então vai ficar nessa região aí a minha entrada pendente, na 4.416. Tomei um stop na primeira tentativa aqui, que a gente tentou entrar aqui acima desse topinho que fez após a abertura, que também era essa região aqui de resistência aqui atrás, mas a gente perdeu, tá? E vamos deixar uma ordem pendente agora um pouco mais acima. Tá vendo que eu não tô saindo dando mais uma entrada de venda aqui agora? Ah, tomei stop. Não vou vender de novo aqui, entendeu? Tô com viés de venda ainda? Tô, né? Pelo menos aqui no movimento que ele tá fazendo? Tô. Então eu vou deixar na região que eu analisei de novo, que vai ser aqui. Então é assim que tem que ser. Beleza? Não vai tomar stop, sair dando venda ou sair comprando de volta. Beleza? O BTC tá consolidado ainda. Quem tá comprado pode deixar o stop, como eu falei, aqui abaixo nessa região. E o SJPY, né, praticamente nem quis voltar aqui nessa região do pullback, né? Ele fez um pullback acima aqui da região da linha do rompimento, não fez exatamente, mas meio que fez um pullbackzinho aqui no 5 minutos. E teve um volume bom no rompimento. Viu que eu falei pra vocês do volume? Olha o volume que teve aqui, ó, no rompimento aqui do
do iene. O volume foi maior que os outros aqui de trás. Então, foi um rompimento interessante, aparentemente. Beleza? Bom, Gabs, eu não vou ter paciência pra pegar essa ordem de pendente aí. Eu quero tentar fazer uma coisa mais rápido aqui. Tomei loss na operação, quero tentar buscar uma coisa mais rápida. Não tem problema. Se não quiser pegar ali, como eu falei, o fato que agora, nesse movimento sim, que ele fez aqui, é difícil até você trabalhar com uma operação mais curta agora, tá? Até de compra. Porque pegou um movimento muito forte aqui de alta, entendeu? A qualquer momento pode vir um movimento de queda aqui. E se o stop tá curto, você vai se lascar, entendeu? Então, no momento aqui agora, eu não faria nada aqui curto aqui no ouro, tá? Eu esperaria ele sair desse nível de sobre compra aqui agora, tá? Tá chegando aqui também, ó, próximo aqui do 15 minutos, do resto do 15 minutos do topo. Se você quiser, quando chegar próximo dessa região aqui, ou nessa própria região de resistência aqui, ó, quiser fazer uma operaçãozinha mais curta de venda, né, no seco aqui nessa resistência, você pode. Mas daí tem que tomar cuidado, né, que como eu falei, pra ela vir, se ela vir buscar aqui, você vai levar stop, se o seu stop foi muito curto, entendeu? Aí tenta fazer uma operação mais curta mesmo, um scalperzinho aqui nessa região de topo. Como eu falei, eu ainda acredito que ela dá um falso rompimento aqui agora, tá? E faz isso aqui. Beleza? Então, vou finalizando aqui, tá, pessoal? Se o ouro chegar próximo aqui da minha hora pendente, eu entrar antes, eu aviso aqui pra vocês. Mas por enquanto eu vou ficar de olho nisso aí, tá? Teve uma operação muito boa de compra aí, só que eu não tava imaginando que ele ia fazer isso, não. Acreditei, não. Mas teve um ralizinho bom de compra aqui. Quem pegou uma compra aí se deu bem, né? Eu tava acreditando na venda nele, tá? Principalmente pra fechar o gap. Mas não aconteceu isso e não adianta. Tem que aceitar e partir pra próxima. E o BTC, por enquanto, a minha operação que eu passei de tarde lá tá dando boa, tá? E é isso, beleza? Não tem muito o que fazer no momento aqui agora, tá? Simplesmente esperar. Alguém que chegou a comprar ouro aqui? Como eu falei, eu não tava acreditando que ia dar um movimento de alta aqui nele, não, hein? Principalmente por conta do movimento de baixo que já teve aqui, que foi um movimento interessante. Né? Acreditei que a gente teria uma consolidação aqui, ou uma consolidação, ou uma esticada pra cima para depois cair, pelo menos vir metade do gap, entendeu? E ele nem chega nem na metade do gap, ele veio fechar. Mas eu acredito que deve fechar, como eu falei, ele deve fechar. Acredito que deve fechar sim, tá? Agora aqui, a gente não teve um gapzinho aqui, ó. Teve um gapzinho aqui, e olha o que o preço fez. E pá. Não fechou aqui o gap? Fechou o gap. Só que não fechou na abertura. Geralmente os gaps aqui no ouro ele fecha na abertura, tá? Em final de semana, geralmente, grande maioria das vezes, mas tem alguns dias que pode demorar um tempo mais para fechar agora, tá? E também olhando o price action, era uma operação de price action também, a gente tinha uma máxima, uma mínima, uma região de 50, uma região de 61,8, um topo. Poderia muito bem ter feito um topozinho duplo aqui com falso rompimento e ter caído. Mas, né, rally de alta, fortíssimo aqui nos 5 minutos e não fez. Não tem o que fazer, tá? O que você pode fazer, como foi igual eu fiz, analisei de volta, busquei uma outra região ali, tô acreditando nesse movimento e vou arriscar de novo, não tem problema, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí na live, tá? A prata, olha, vamos dar uma olhada na prata aqui, ó. Vamos ver se ela foi lá naquela região da 61 lá da FIBO. Posições, cadê a Fibonacci aqui? Ó, a prata foi lá na 61 da FIBO aqui, mas rompeu, tá vendo? Fazendo rompimento. Deixa eu ver aqui nos 5 minutos. Teria que esperar mais um tempinho pra confirmar o rompimento. Mas, ó, se a gente deixasse uma venda aqui também, provavelmente a gente ia tomar stop também, ó. Ou não, né? Porque eu teria deixado o stop do mínimo de 1% aqui, tá? Ó, se quiser tentar pegar uma venda na prata aqui agora, dá pra tentar arriscar, tá? Porque ela pode, no mínimo, vir fazer um pullback, ó, na 61 ou na 50, tá? Se vender aqui agora, ela pode fazer isso aqui ou pode fazer isso aqui, entendeu? E aqui embaixo daria uma operação boa. Só tenta colocar um stop mais curto, um scalperzinho, ser uma operaçãozinha mais scalperzinho mesmo, entendeu? Aí, se ela começar a cair e você quiser deixar ela arrastar a operação mais longa, beleza. Trava no 0 a 0, tira o risco. Mas, tecnicamente, daria pra arriscar aí na prata sim, cara. Porque a gente não tem topo mais pra trás ali na prata. Tem um topinho aqui que ela meio que quase buscou. O ouro, né? O topo tá aqui, mas como eu falei, eu gosto muito de pegar esses movimentos do ouro quando ele faz um rompimento falso, tá vendo? Então ele vem aqui no topo, que já tá cravado, ele vai em cima do topo e depois cai. É as operações de venda que eu mais curto nele, igual foi aqui, né? Ele fez o topo, fez aqui.
Mas como eu falei, na prata eu acho que estaria mais interessante tentar arriscar uma venda, né? Bom, mas quem quiser arriscar, pode arriscar aí, tá? Seria uma venda aí. Se eu fosse pegar, eu pegaria mais ou menos esse sentido. Teria que pegar dali em cima, né? Mas vamos supor que pega aqui embaixo agora. Coloca um stop no mínimo aqui de 1%, tá? E tenta ganhar aqui, ó, 1,5% de cotação. 1,5% aqui de cotação de take ou 2% de cotação de take aqui nela, tá? Ou espera lá do ouro lá, tá? Lembrando que a prata é um pouco, ela faz uns movimentos meio doido às vezes. Mas, como eu falei, Fibo de 61 e Fibo de 50 aqui. Ela pode fazer esses movimentos aqui, ó. Beleza? Ou, né, romper. Fazer isso aqui. Mas que seria os técnicos. Principalmente nas 50 que seria o técnico. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou finalizando aqui. Tamo junto aí. Qualquer coisa que eu pegaria, eu mando no grupo lá também, tá? Vou manter minha ordem do BTC aqui até os 93, tá? E o ouro, vou manter a ordem pendente aqui nessa região, tá? E se você quiser entrar na prata, como eu falei, pode entrar. Mas, sei lá, tenta arriscar um valor um pouco menor e tal. Beleza? Pra você ter margem pra caso tomar stop, você conseguir entrar de novo nessa operação, mano. Porque o que acontece, mano? Por exemplo, tomamos um stop aqui no ouro? Tomei. Só que assim, você tem que ter mais dinheiro, no caso, pra você pegar as outras operações, mano. Porque às vezes você pega uma grana lá pra operar. Ah, consegui aqui R$ 2.000 pra operar. Aí tu vai, coloca o dinheiro na corretora e uma operação tu vai lá e perde R$ 1.800. Aí tu tá fudido, mano. Fudeu. Por quê? Porque tu não vai ter mais margem pra entrar em outra operação. Tu não vai ter margem pra pegar outra ordem que vai ter ali daqui um tempo, daqui um dia, daqui uma hora. Entendeu? Então, assim, sempre tem que ir com o dinheiro que você pode perder e arriscar de novo, o dinheiro de novo, entendeu? Igual eu fiz, mano. Eu não perdi o dinheiro lá na sexta-feira, perdi um valor relativamente alto. Só que, mano, beleza, depositei mais dinheiro e eu operei de novo. E recuperei, entendeu? Aí, se eu perder o dinheiro, eu deposito de novo e recupero. Só que agora, se eu meter um louco na minha cabeça aqui, vim aqui na XNES, abrir minha carteira ali de cripto, depositar US$ 150.000 na XNES e arriscar US$ 70.000 em uma operação, se eu perder duas operações, minha vida acabou. Minha vida literalmente acabou. Eu não vou ter dinheiro pra comer, eu não vou ter dinheiro pra nada, entendeu? Porque todo o dinheiro que eu tenho pra poder operar vai pro lixo, entendeu? Então, assim, cada um tem a realidade hoje, né? E não adianta, mano. Entendeu? Se você fizer cagada, você vai sofrer, mano. E não adianta, vai acabar perdendo dinheiro que não pode. Enfim, tá? Acho que não precisa ficar falando muito disso, né? Vocês sabem. Mas é bom argumento, é bom sempre frisar esse ponto aí, tá? Ó, a prata deu uma quedinha aí, o ouro também deu uma quedinha também, né? Mas como eu falei, eu acho que essa região que tá mais interessante no ouro, especificamente. A prata, como eu falei, ela tá vindo testar aqui a 61 da FIBO, né? E um alvo técnico seria aqui na 50, beleza? Porque ela tá acima da Fibonacci já, ou seja, a tendência da FIBO que eu puxei tá de alta, tá? Então seria uma operação mais de retoque aqui, beleza? Mas eu não compararia aqui, tá? Como eu falei, o meu viés macro pros metais ali é consolidação, tá beleza? Bom, galera, é isso aí. Tudo de bom pra vocês aí e tamo junto. Valeu, galera. Falou. Boa noite.